Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e esta é a AgroSchool. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que todos que trabalham com agro deveriam conhecer. A agricultura, que está inserida no agronegócio, ela é composta por diferentes culturas, onde cada uma delas possui a sua particularidade de ciclo de desenvolvimento, de precificação e forma de gerir os resultados do negócio. Então, soja, milho, café, cana, hortaliças, cada uma destas culturas possui características que quem trabalha no setor, seja na produção, antes ou depois da porteira, deveria conhecer muito bem. Isso ajuda a entender melhor o ciclo de desenvolvimento das atividades agrícolas e o que isso gera de implicação para os negócios no agro, principalmente quando falamos sobre gestão de riscos e rentabilidade. Então, vamos dar uma visão geral sobre culturas anuais, perenes e olerícolas. Primeiro passo importante é compreender que as plantas possuem ciclos de produção diferentes. Algumas plantas têm um ciclo bem rápido, como a maior parte das olerícolas, as conhecidas hortaliças, que em poucos meses a cultura está colhida. Outras culturas como soja, arroz, trigo, milho, feijão, algodão, por exemplo, levam alguns meses para produzir, serem colhidas e preparadas para venda. Estas são chamadas de grandes culturas anuais. Há outras que levam anos para iniciar a produção e que produzem por décadas. São as culturas chamadas de perenes ou permanentes. Então, as árvores frutíferas como laranja, o café e as florestas são exemplos de culturas perenes. A cana é chamada de semi-perene, dura entre 5 e 7 anos, podendo chegar a 9 anos em algumas regiões, como no interior de São Paulo e Triângulo Mineiro. Nas culturas anuais, as despesas com insumos correspondem a aproximadamente 70% ou mais dos custos de produção. Já nas culturas perenes, essa proporção tende a ser menor, aproximadamente 60%. Os fertilizantes químicos tendem a ser o grande componente de custos entre os insumos. Por isso, tem crescido o uso de adubação em taxa variável, na qual a máquina, com toda a sua tecnologia embarcada, coloca mais fertilizante onde a fertilidade é mais baixa e economiza fertilizante onde a fertilidade do solo é maior. Nas culturas anuais, usam plantio direto, no qual a lavoura ela é semeada diretamente sobre a palhada da lavoura anterior, que depois da colheita é deixada para cobrir o solo. Essas diferenças em ciclo de vida entre culturas anuais, perenes e olerícolas têm muita importância no modelo de negócio do produtor, nas margens de resultados geradas, no comportamento dos preços e no perfil dos investimentos. Então, por exemplo, os investimentos no estabelecimento de culturas perenes e semi-perenes tendem a ser grande e, às vezes, demanda anos de investimentos até que haja produção. Já as grandes culturas anuais, elas demandam um nível de investimento proporcionalmente menor. Conseguimos visualizar bem essas diferenças entre as culturas nesse gráfico aqui. Perceba como nas culturas de cana e café, o investimento inicial é alto, diferentemente das culturas de soja e algodão. Então eu te pergunto, quais seriam as implicações dessas diferenças na gestão do negócio rural? O que você acha? Eu vou te ajudar a entender melhor. As grandes culturas anuais, elas demandam menos investimentos iniciais e entre 6 e 12 meses o produtor já começa a ter retorno financeiro. Ou seja, é bem mais fácil de entrar e sair dessa atividade. Depois da colheita, o produtor pode passar a plantar outra coisa na área se quiser mudar de ramo. Essa flexibilidade de correção de rumo gera respostas mais rápidas, já de um ano para o outro, na área alocada conforme a perspectiva, de preço. E o ciclo de preços também ele é relativamente curto, entre 2 a 3 anos. A gente consegue ver nesse gráfico aqui o preço do algodão ao longo dos anos se movimentando para cima e para baixo em diversos momentos.
São diversos os fatores que influenciam essa movimentação. No entanto, um dos principais motivos é a relação de oferta e demanda pelo produto, igual eu expliquei aqui no vídeo anterior. Eu vou deixar a marquinha aqui em cima para quem quiser assistir. Como o algodão é uma grande cultura anual, os produtores conseguem tomar a decisão de aumentar ou reduzir a área de produção de acordo com as expectativas de preço. Então, por exemplo, se há muito estoque de algodão no mundo, o preço tende a reduzir, fazendo com que haja uma diminuição de produção. Agora, se há pouco estoque, o preço tende a aumentar, incentivando o aumento das áreas de produção de uma safra para outra. A mesma velocidade de resposta não é possível em caso de uma cultura perene. Então, o produtor ele investe bastante para estabelecer a cultura, cuida por alguns anos até que se inicie a produção. E a produção pode continuar por muitos anos ainda. Então, mesmo que os preços caiam, a base de produção de uma cultura perene ela está instalada e não é removida tão fácil. Ou seja, é bem mais difícil de entrar e de sair de uma atividade perene, deixando seus ciclos de preços mais longos, de 4 a 6 anos. E nas olerícolas, as hortaliças, como será que funcionam os ciclos? Bem, elas têm algumas outras peculiaridades, como vulnerabilidade à temperatura e ao excesso de chuvas, fazendo com que a oferta varie bastante, além de normalmente serem perecíveis. Então, elas precisam ser colhidas na sua maturação e ser levadas ao mercado rapidamente após a colheita. Produtores de olerícolas não podem esperar por preços melhores para colher e comercializar. Ou seja, se houver muita oferta, ele vai ter que ir ao mercado de qualquer forma e vender toda a sua produção. Agora, do ponto de vista de demanda, o consumo de verduras, legumes e flores tende a ser mais ou menos fixa. Olha só que combinação complicada. De um lado, temos uma oferta variável e do outro, uma demanda estável. Essa é a receita para a instabilidade ou volatilidade de preços, gerando uma forte volatilidade de resultados. Ok, Marina, entendi a diferença entre tipos de culturas, mas e as margens de resultados esperados? Como é que fica para cada uma delas? Bom, os produtores de culturas perenes que demandam aquele alto investimento no início e de reposição que vimos aqui naquele gráfico anterior, e além disso enfrentam longos e profundos ciclos de preços, precisam de um nível de margem operacional mais alto que os produtores de grandes culturas anuais para serem sustentáveis. Então, os produtores de olerícolas também precisam de altas margens operacionais para compensar os investimentos e a alta volatilidade dessas lavouras. Portanto, os resultados médios por hectare tendem a ser menores para as culturas anuais, maiores para perenes e olerícolas. Veja o resultado medido como margem operacional, o famoso EBITDA, como varia com cada tipo de cultura. E diante da volatilidade de preços, como é que os produtores podem gerir seus riscos de mercado para diminuir a volatilidade de resultados do seu negócio? Está aí uma diferença importante entre atividades agrícolas. Para algumas atividades, os produtores contam com bolsas de mercadorias, contratos e outras formas de fixar os preços futuros e dar mais segurança aos seus resultados. Um bom exemplo de gestão de riscos, que é possível de ser feito nas grandes commodities como soja, milho, algodão e café. Todas essas têm seus preços cotados em bolsas de mercadorias e preços futuros, e isso acaba permitindo um planejamento de resultados antes mesmo de começar o plantio de uma nova safra. Em outras atividades agrícolas, isso não é possível. Na produção de olerícolas e frutas ou de culturas anuais de menor volume, não há forma de assegurar preços no mercado. A saída para reduzir riscos é através da diversificação, plantios escalonados e plantio de várias culturas diferentes, ou seja, exercitar o básico sobre investimentos, que é colocar os ovos em cestas diferentes.
Outro aspecto importante a ser considerado é com relação à adoção de tecnologia em culturas perenes. Ela precisa ser mais cuidadosa, porque uma escolha equivocada pode levar anos para se manifestar e muitos anos mais para ser corrigida ou substituída. Então, em resumo, precisamos ter a clareza de que o agronegócio ele é amplo e diversificado e que cada ramo de atividade tem suas peculiaridades, seus fatores de risco e de sucesso. Agora diz para mim, você conhecia essas diferenças? Deixa aqui o seu comentário e a gente vai voltar a se falar e falar sobre esse tema em outros próximos vídeos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.